O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Ele conta pra gente as origens do mundo, da humanidade, do pecado e do plano do Senhor para nos salvar. Nesse livro também descobrimos de onde veio o povo de Israel e como Deus estabeleceu a sua aliança com eles. O livro de Gênesis faz parte de um grupo de 5 livros que nós chamamos de Pentateuco ou até mesmo de Torá. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia e eles lançam os fundamentos para toda a Escritura. A paz do Senhor, gente, meu nome é Pedro, feliz em estar aqui com vocês para poder compartilhar mais um pouquinho da Palavra de Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Gênesis. Estou numa missão esse ano eu vou cumprir de ler a Bíblia 2 vezes só esse ano. Quero ler até o meio do ano ela inteira e depois do meio do ano até o final, mais uma vez. E o que acontece? Terminei o livro de Gênesis. Toda vez que eu terminar um livro, vou vir aqui falar para vocês minha experiência, dar um resumão do livro, para te encorajar também nessa vida de leitura, gente. Ler a Bíblia é a melhor coisa que a gente pode fazer hoje, é um investimento muito frutífero para a nossa vida, porque é lá que a gente encontra todos os caminhos que a gente deve seguir, todas as orientações necessárias para a nossa vida. E o livro de Gênesis foi uma leitura excepcional, vocês vão ver que vai sair muito vídeo aqui no canal de alguns insights que eu tive, anotei aqui no meu caderninho que eu tenho, tem muitos vídeos aqui que vão para o canal. E aí a gente vai tratar hoje um pouquinho sobre o livro de Gênesis. Para a gente poder entender, separei aqui por capítulos e o que cada grupo de capítulos fala para a gente poder tratar um pouco e a gente ter aí um resumão do livro de Gênesis. Vamos começar? Separando então por capítulos. Do capítulo 1 e o capítulo 2 fala um pouco da criação do mundo e do homem. Do capítulo 3 ao 5 fala da queda e o pecado. Ou seja, até o capítulo 5, a gente consegue ver ali Deus criando as coisas com a sua própria palavra, Deus criando o homem, soprando vida sobre o homem. E aí, infelizmente, também a gente tem um episódio muito famoso. Eva pegando ali o fruto, comendo e dando ao seu marido e ele comendo também. E assim nasce o pecado, nasce a morte, nasce o sofrimento, nasce tudo isso que a gente já sabe. Do capítulo 6 ao 11, fala um pouco da história de Noé e da Torre de Babel. Então, nesse meio tempo ali tem Caim e Abel. Caim matou Abel e ali os seres humanos vão se procriando e vai crescendo a humanidade, as pessoas do planeta vão crescendo e aí começa a dar as coisas erradas, porque as pessoas elas vão se corrompendo ao pecado e aí é necessário vir Noé fazer a arca. Deus destrói tudo com água, tudo vira água e aí ele só salva um pouquinho dos animais e a família de Noé junto com seus filhos e suas esposas e aí tudo começa do começo, né? Temos também aí nesse período a Torre de Babel, gente, que as pessoas querem construir uma torre para chegar até o céu e não conseguem porque Deus pega e embaralha e daí sai creio que seja daí que saem os idiomas, embaralha ali com todo mundo, cada um começa a falar em um dialeto, ninguém entende mais nada e ninguém consegue fazer nada. Daí a gente pode gravar um vídeo, porque se a gente não está falando a mesma língua, como que a gente vai chegar no mesmo lugar? É de se pensar. Do capítulo 12 ao 23 conta a história de Abraão. Do capítulo 24 ao 26 é a história de Isaac. Do capítulo 27 ao 36 a história de Jacó. Nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, que são histórias abençoadíssimas que nos ensinam muito. Porque aí, desde Abraão, a gente vê Abraão contando muitas mentiras, às vezes até por medo de tomarem a esposa dele. Isso também passa para a vida de Isaac. Isso também passa para a vida de Jacó e é um ciclo. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que é um ciclo que não termina. Termina lá em José, que é do capítulo 37 ao 50. Essa parte da mentira se encerra ali. José não leva isso para frente. Então, no livro de Gênesis, a gente vê várias histórias inspiradoras que nos ajudam a entender muita coisa que a gente vai ler depois das Escrituras. Então, te encorajo hoje a começar esse desafio comigo de ler a Bíblia inteira. Creio que vai ser muito importante, vai ser muito frutífero pra gente e que isso vai fazer a gente crescer muito na graça e no conhecimento. A pergunta que não quer calar é: quem escreveu o livro de Gênesis? Quem escreveu o livro de Gênesis, também Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, foi Moisés. A gente tem essa indicação explícita lá na tradução judaica e cristã, que são algumas traduções que têm diferentes. A gente acredita também, alguns estudiosos
acredita que isso foi mencionado em Lucas 24:44, quando Jesus diz assim: E disse-lhes, são essas palavras que vos disse estando ainda convosco, e convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés. Então, acredita-se assim fortemente, né, pelas escrituras e pelos estudos, que Moisés tem escrito, e ele tinha toda a capacidade para escrever, né? Ele foi educado na corte egípcia. Lembra que em Gênesis também fala um pouco da história de Moisés? Ele foi colocado ali numa manjedoura, foi levado ali o rio, levou ele até a filha de Faraó, ela adotou, e ele foi educado pela mãe, mas teve ali um convívio muito grande na corte egípcia, chique. Então ele tinha toda ali essa capacidade para escrever. E escreveu com muita excelência. Então, o livro de Gênesis é um livro de muitas histórias. A gente conhece ali o início do mundo, como eu falei para vocês, a história de pessoas importantes que fazem toda a diferença na sua leitura bíblica posterior dos outros livros até Apocalipse. Sempre você vai encontrar algum ponto que você possa ligar com Gênesis, que foi o início de tudo. Então, com esse vídeo eu quero te encorajar a ler a Bíblia, a separar um tempo do seu dia, a ler a Bíblia, que seja de capa a capa, que seja começando do Novo Testamento, que seja começando do Antigo Testamento. Essas informações aqui a gente tira da Bíblia. São informações muito importantes para que a gente consiga entender o plano de Deus para nossas vidas e para onde a gente deve seguir em um momento de dificuldade. A leitura bíblica é super importante. Eu trago para vocês, até tá aqui, muitas recomendações de literaturas cristãs que acrescentam muito na nossa vida. E a Bíblia é a melhor literatura cristã que a gente pode ler hoje. Lá é a verdadeira boca de Deus, Deus falando com a gente diretamente. E eu tenho certeza que quando você começar a ter essa rotina de leitura bíblica, sua vida vai mudar completamente. E não adianta só ler, tem que ler, colocar em prática tudo que você aprende lá. Esse foi um Pedro Indica, vamos dizer assim, sobre o livro de Gênesis. Está aprovadíssimo, recomendo você ler. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, comenta aí, que a gente vai conversando nos comentários, e creio que Deus tem muito mais pra gente. De quarta e sexta tem vídeo aqui no canal, às 8 horas da noite. Espero que você assista a todos, compartilhe, porque até o final do ano a meta é chegar em 10 mil inscritos e a gente vai conseguir, em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe vocês e até a próxima.